Olá, minha gente, tudo bem? Mais uma vez aqui com mais um programa do Isso Pode, Doutor. E hoje eu estou com três excelentes profissionais aqui, que, aliás, vou abrir um parênteses, foi difícil conseguir colocar essas três aqui, tá? Foi muito difícil. A luta foi uns 3 meses de luta aí. Porque a agenda delas também não colaboram, né? Imagina, né? Então, mas graças a Deus estão hoje aqui. E acredito que vai ser bem legal e muito esclarecedor. Doutora Manu Igrejas, tudo bem? Tudo bem. Doutora Daniele Paula, com Y e dois Com L's. Y e dois L's, por favor. É igual como pedir um cafezinho. E doutora Tatiane Ourique. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem? A gente já se conhece já há algum tempo, né? É isso aí. Doutora Manu, fala um pouquinho da senhora aí, do seu caminho, faz um resumo, um pequeno resumo aí da sua carreira, da sua... E, Resumo, pelo amor olha, de Deus. gente, eu não sei nem se tem tempo. Eu tava falando agora para Daniela. Eu comecei a estagiar muito cedo em escritórios muito grandes, né? Então, o Siqueira Castro, o Daniman, enfim, alguns escritórios de renome, nem sei se eu posso falar aqui, mas já foi. E aí, depois que eu me formei, eu voltei para o Siqueira Castro e depois fui para a área de, enfim, fui advogar para o Estado, que foi ótimo. Eu sempre nunca saí dessa área do direito, sempre continuei trabalhando, advogando. E até que eu tive filho, aí tive aquela necessidade de criar mais autonomia, me senti também capaz de fazer isso e resolvi abrir o escritório. E todo mundo, na hora que vai abrir o escritório, fica naquela, né? E agora? Com o que eu vou trabalhar? Porque você gosta de muitas matérias, mas às vezes não tem a rentabilidade que você almeja. E às vezes você vai caminhando por aquela linha, por aquele caminho, e na verdade o tema te escolhe. Você acaba caindo num tema que escolhe. Tipo assim, eu não pensava em trabalhar com direito bancário. O direito bancário me escolheu, não fui eu que escolhi ele. E depois de trabalhar tanto tempo nesses escritórios grandes, você começa a perceber o outro lado. Então você tem mais confiança quando você vai pedir, vamos entrar com a ação, vamos interpor essa ação, vamos solicitar tais e tais documentos. Tá, você se sente seguro. Porque você conhece de dentro, como você já advogou para essas empresas, você conhece de dentro muito do que eles têm, do que eles não têm. Então, fica um pouco mais confortável. Sabe? Tá certo. Mas é isso, no geral é isso. Obrigado. Daqui a pouco ela vai falar de direito bancário. A doutora Daniele Paula, com Y e dois L. Isso. Agora eu vou ficar brincando, sabe? Conta um pouquinho aí da sua história, por favor. Nossa. Olha, vou falar. Pouquinho, né? Mas não faz um livro, não. É, por favor. né? Não, o livro já tá saindo. Trajetórias Legais. Isso. Sábado, estão convidadas, lançamento. Então, a minha história começou há 20 anos atrás, Eita. quando eu escolhi o direito. Sendo que, na época, eu trabalhava, né, na área comercial, ganhava bem. E se há 20 anos atrás a gente não tinha ainda celular, imagine viver do direito, né? Para mim era algo assim, fora de cogitação. Daí, anos se passaram, muitas coisas aconteceram. E aí, um belo dia, no ano novo, a virada de ano, e no dia 2 de janeiro do ano, meu marido ia fazer a 4ª cirurgia de abertura da barriga para diverticulite. Eu falei para Deus assim, na virada do ano, eu falei para Deus assim, Deus, se o meu marido sair dessa cirurgia, eu volto para o direito. O Senhor vai me honrar no direito, porque era um sonho engavetado.
Eu trabalhei em várias empresas, várias multinacionais, viajei o Brasil inteiro, fui parar em Macapá para vender teste rápido para os ribeirinhos. E o direito, que era o meu amor. Cadê o direito? Engavetado. E aí, para glória de Deus, né? O meu marido saiu, se recuperou. E eu falei, agora é a minha vez. E aí eu vim com tudo. E hoje estou aqui com vocês. Ainda bem, graças a Deus. Graças a Deus. Doutora Tatiane Ourique. Tudo bem? Eu já sei um pouco da sua história, né? Porque ela chegou a fazer um programa de rádio comigo também. E conta aí um pouquinho da sua história, por favor. Bom, eu sempre quis ser advogada, desde adolescente. E tenho já 7 anos de formada e me especializei em direito tributário e previdenciário. E no decorrer do tempo, eu descobri que meu filho é autista. Fui jogada no mundo do autismo e sou uma mãe completamente ativista, né? Trabalho também na área da saúde, mas assim, o foco principal do meu escritório é o direito do autista, né? Porque é o meu filho. E eu tenho essa empatia com as mães, né? Porque o que eu não quero para o meu filho, não vou querer para outras mães. Isso é muito importante as pessoas conhecerem os seus direitos. Eu vejo que a sociedade massacra muito a pessoa com deficiência, né? E eu vejo que, infelizmente, a população não tem não consegue chegar num advogado. Até hoje em dia ainda, o advogado fica num pedestal, né? E a população que necessita não consegue ter acesso a ele, né? E também tem muita ignorância, não sabe como é que funciona. Eu falei assim, cara, vamos mudar esse cenário, né? Eu não posso permitir que muitas crianças não tenham um tratamento adequado, né? Não tenham a medicação adequada, né? Por ignorância, né? Então, no meu escritório, nós trabalhamos hoje em dia com direito do autista, direito da saúde, trabalhamos com previdenciário e tributário. Eita. Só É peso, isso aí, hein? minha gente, Só viu? peso, Por isso que tributário. custou pra caramba pegar essas 3 aqui para botar na mesma mesa. Muito difícil. Bom, vamos ao primeiro tema, que é com a doutora Manu Igrejas, direito bancário. Vai começar comigo? Não quer? Não, pode ser, vamos lá. Nós tivemos pra se molhar, doutora. Soldado no quartel tem serviço. Já tem algumas perguntas aqui que já mandaram, né? Porque eu boto na minha rede social e sempre aparecem algumas perguntas também. E, por exemplo, tem umas coisas, às vezes, a pessoa às vezes viaja, né, também, mas não sei se eu estou errado. O banco pode cancelar seu CPF por dívida de cartão de crédito? Cancelar o CPF? Pode? Então, primeiro de tudo, eu quero falar a questão que você levantou sobre a dificuldade que a gente tem em relação a o cliente entender o que está acontecendo, essa desinformação. O sistema judiciário, ele é muito burocrático. Sim. E é muito cansativo. Até Sim. pra gente é cansativo. Muito moroso. E assim, a linguagem é muito afastada, é muito distante. E durante muitos anos fizeram questão de manter esse distanciamento. Sim. Hoje, com a internet, com toda essa mídia social, acabou aproximando muito, Sim. né? Então, as pessoas têm mais atenção, ó, pode, não pode, acontece isso, acontece aquilo. Então, nesse caso, o banco, ele pode cancelar meu CPF por dívida de cartão de crédito? Não, gente, isso não existe. O que acontece é o seguinte, os bancos, eles têm um valor. Você está devendo ao banco. E aí, ele começa a te cobrar, manda mensagem. Isso também é outra coisa que você pode falar, porque eles não podem efetuar essas ligações excessivas. A partir de 7 ligações, já configura ligação excessiva, cabendo a ação de dano moral por conta do tempo útil que você está, né? Independente da furtando dívida, da pessoa. se a pessoa está devendo ou não. Independente. Independente, são coisas Independente. independentes. Mas geralmente o banco liga porque você está devendo, né? Não, sim, Ou mas então, eu digo, ou então tem muito para entrar com a ação, eu posso entrar independente da minha dívida. Não, porque lógico, estão errados, não tem nada a ver. estão agindo não, errado. Sim, Tá. com certeza.
E-mail, eles te mandam e-mail. E tem alguns até que pegam uma questão mais agressiva, que não fala só do CPF, fala do. Enfim, falam de diversas coisas. Não, mas o banco não Fora pode. palavras ofensivas, né, doutora? Não, eles te ameaçam. Sim, eles te ameaçam. ameaçam. Uma coisa Porque horrorosa. tem o site, né? Não importune, não. No Procon. No Que aí Procon você tem vai uma lá- linha que você faz Isso, que essa você registra. denúncia, sim, sim. E aí a empresa não liga mais. Só que É. aí eles terceirizam o serviço. Sim. Terceirizam o serviço para uma empresa que tem uma abordagem muito mais agressiva Sim. do que o próprio banco. Exato. E Quase eles te ligam, você pensa que você está passando por um golpe, você não está É. acreditando no que eles estão te falando. Então, assim, não pode, esquece. Tudo que é questão de cancelamento de CPF tem que haver um devido processo legal e o banco não tem competência para isso. Outra coisa que me perguntaram também, eu acho que é a mesma coisa, não sei. O passaporte. Também Passaporte é a pode ser cancelado? O passaporte só. Por dívida? Mesma coisa, só com demanda judicial, devido processo legal. Quem determina tudo isso é o juiz. O banco não tem competência. A competência do banco é estritamente financeira. Eles não podem entrar na sua vida dessa forma. De forma alguma. Por mais que eles queiram. Que eles insistam tanto. Eu acho que Você fala, gente, você quer ser meu amigo? Porque você tá me ligando 30 vezes ao dia. Tava querendo meu CPF, meu passaporte. O que mais você quer de mim? É porque, assim, ultimamente está se falando muito nessa questão, né, de cancelar o passaporte, de recolher CNH, não sei o quê, por conta de dívidas. Mas aí é quando o cara já está na execução, não é isso? Não é isso, doutora? Está na fase já da execução e não fez o pagamento. Execução judicial que você Sim. tá falando? Não, eles mandam mensagem e nem tem ação em andamento. Nem tem valor que justifique a ação. Entendeu? É nesse Mas esquema. hoje sai, hoje não. Anteriormente saiu, acho que mês passado, mês retrasado, Isso. uma decisão da STJ falando que poderia fazer a cassação da CNH, Sim, né? contanto do devido processo legal. Sim. Tudo pode ser feito. Tem várias coisas que podem ser feitas. Mas o juiz decide. O banco não tem essa competência. Sim. E o banco que manda essas mensagens. Sim, eles fazem um terrorismo com o cliente para intimidar os clientes a pagarem, né? Não, eles quase que levam o cliente pro CAPS, né? Mas eles Por isso- Que é fazem uma loucura muito. o que eles Por fazem. isso que eu acho que estão perguntando Né? isso aqui, ó. A pessoa pode ser presa por causa de dívida bancária? Esse é o maior absurdo que eu já ouvi na vida. E isso acontece, tá? Eles falam que você vai ser preso. Porque o dinheiro que você deve para o banco, ainda mais quando é questão de financiamento. Quando é questão de financiamento, é fato. Porque eles não vão prender só o seu carro, eles não vão leiloar só a sua casa, eles não vão tirar todos os seus bens. Eles vão tirar a sua liberdade, né? Aí você fica pensando, gente, da onde eles tiraram isso? Tipo, agora vamos processar eles, né? Porque chegamos ao cúmulo. Mas pode haver também a questão do bloqueio das contas bancárias. O bloqueio da conta bancária é uma situação muito difícil. Porque o que acontece? Se a conta bancária ela for oriunda de força de trabalho, o bloqueio ele não pode ser feito. Então, o banco tem que tomar muito cuidado quando é bloqueio de conta bancária ou qualquer débito que seja descontado. Porque se for comprovado que for força de trabalho, por mais que não tenha carteira assinada, por mais que não tenha comprovação de vínculo, por mais que seja um trabalho liberal, eles têm que fazer a devolução do valor Sim. e ainda em dobro. Então, a conta não pode ser bloqueada por conta de débito, somente. Tem que ter a comprovação e tem que tomar muito cuidado, porque isso pode voltar contra eles. Sim. E o banco adora fazer isso. Sim, E por sempre conta- fazem. Né? Da falta de conhecimento, as pessoas ficam desesperadas, aceitam e pagam. Sim. Então, eles fazem isso na forma de intimidar, né, o consumidor fica nervoso, né, alguns chegam até a passar mal e vai lá e faz um acordo absurdo e paga, né. Por isso que eu vou dizer mais uma vez aqui, que já foi falado 500 vezes nessa mesa aqui, porque, obviamente, que a maior parte de participantes aqui do programa são de advogados.
tá? Já participou médico, tudo, teve saúde e bem-estar também. Mas isso já foi falado aqui 500 vezes. Não deixa de procurar um advogado só na emergência. Exato. Apareceu o problema, procura logo um advogado. Para você se informar direito, para você não fazer, não vou falar o termo certo, não fazer besteira, entendeu? Então procura, porque aí ele vai te orientar, entendeu? Falar, olha, ele não pode te ameaçar, que nem a doutora estava falando agora, entendeu? Se já te ameaçou, você procurando advogado, ela vai falar, não pode te ameaçar. Vai te orientar como você tem que proceder a partir daquele momento. Entendeu? Então é muito importante não deixar procurar o advogado na emergência, que às vezes pode ser tarde, né? É isso aí. Com certeza. Entendeu? Depois você se embolou tanto para Exatamente. desembolar. Aí o advogado também não faz E aí, milagre, não faz né? milagre. Exatamente. E o cliente acha isso. E o mais importante, a nossa profissão é a profissão meio, não a profissão fim. Exato. Então a mais gente faz importante. tudo que a gente pode. Mas a gente não é juiz. Nós não podemos, né, decidir. E quais são os procedimentos administrativos para leilão de imóveis financiados e como isso pode afetar o leilão? Ah, tá. Quando o leilão de imóvel, famoso, tem muitos clientes que me ligam e falam assim: meu imóvel tá indo para leilão. Aí eu pergunto, quando aconteceu isso? Outro dia, tá? Me ligaram no dia 10, falando que o imóvel tava indo para leilão. Eu falei, você sabe quando? Ele, tá marcado pro dia 12. Eu falei, Nossa, nossa. aí você vai fazer o milagre, né? Aí eu não ri, né? Lógico, porque eu fiquei abismada. Eu falei, tudo bem, então vamos lá, vamos pesquisar o que pode ter acontecido e vamos tentar fazer procurar esses requisitos. Porque, assim, o procedimento do leilão de financiamento de imóvel, ele é extrajudicial. O leilão de imóvel judicial é outra questão. Então, ele é sempre feito na esfera extrajudicial. Então, ele requer alguns requisitos para o devido processo legal acontecer. Ele é um requisito para que possa haver o leilão. Então, ele tem que ter notificação. Ele tem que ter notificação pessoal. Não deu uma vez, tem que notificar de novo. Mas aí não estava em casa. Fala com o vizinho, o oficial de justiça vai falar com o vizinho, fala, olha, seu vizinho mora aqui, que horas ele vai estar em casa? Tem que ser pessoal, não adianta ser por terceiro, não pode. E no final de tudo, vai para o Diário Oficial. E no Diário Oficial, o imóvel vai para leilão. Só que tem um problema. Quem lê Diário Oficial? Ninguém. Ninguém. Então a Só gente... advogado. E só o que está lá no nosso nome. Exato. Né? E quem é do Estado, que eu trabalhei para o Estado há muitos anos, a gente lê. Também, mas só lá, no governo. O resto a gente não lê. Então, e aí você tem que botar em jornais de grande circulação. Quem compra jornal? Então, Nem sei se vende hoje em dia. É isso que eu ia ainda. falar. Ainda existe jornal, gente? exatamente. Então você Existe fica... jornal papel? Existe. É mesmo. Não, existe, mas quem vai ler para saber se sua casa vai a leilão? Ih, esquece. Sim. Entendeu? Esquece. E tem muita gente que vai lá na casa. Aí o que acontece? Você vai na. Vou falar Caixa Econômica, porque geralmente é pela Caixa. Sim. Você vai na Caixa Econômica e fala que você sabe que você é um débito. Você fez financiamento, você tem Exato. consciência do débito. Sim. Vamos lá. Também ninguém é o santo. Aí você vai lá negociar seu débito e a Caixa fala: olha, não dá mais. A gente não tem mais interesse. O seu imóvel já foi encaminhado para o cartório. Ou seja, a consolidação do imóvel já foi feita. A posse que estava em nome da pessoa já não está mais. E aí o imóvel vai para leilão e aí acontece isso. A pessoa te liga 2 dias antes Para fazer o milagre. para fazer o milagre, para eu você falo logo. entrar no plantão Eu acabei judiciário. de falar, né? Eu falo, ó, que legal, hein? É mais caro. Não, bem mais caro, bem É mais caro. porque, né, tem que fazer a magia, né? Emergência. Mágica, até reza. Ainda, Até reza a gente faz. ainda sai mais caro, tá vendo? Então,
Não, sai mais caro. Economicamente também Não, é sai jogo. mais caro porque você passa a sua noite estudando. Exatamente. A sua noite Não, sim. escrevendo, você acha que você não. Aí depois você tem que reler tudo no outro dia, porque você está quase dormindo, você tem que botar palitinho no olho para não fazer besteira para o cliente que deixou de te avisar há muito tempo atrás. Até porque não existe receita de bolo. Porque Não. cada cliente é um caso. Exato. E você tem que analisar com cuidado. Porque às vezes sai uma vírgula que saiu, pronto, você tem que voltar à leitura e fazer minuciosamente. Porque, assim, a maioria dos clientes, tem muitos clientes que acham que é só chegar ali, pegar uma petição padrão e só mudar a qualificação. Não é, gente. Não. Cada caso tem o seu diferencial, Sim. não é? Não é isso, doutora? Olha, tem Ainda mais envolvendo leilão, né, não? Tem uma coisa maravilhosa que eu às vezes faço. A pessoa entra com, enfim, tem uma dívida baixa, sabe? Sim. E aí você dá seu preço e a pessoa fala, nossa, mas tudo isso? Eu falei, não, calma. Tudo bem, eu entendo que você não queira pagar, que a dívida às vezes é mais fácil pagar a dívida do que os honorários. Mas tem um manual. E no manual tá vindo todas as instruções de como você se sente seguro para ingressar sozinho com a demanda judicial. E o valor é tanto desse manual. E a pessoa compra o manual. E depois de ler o manual, automaticamente ela volta e entra em contato e quer ingressar com a ação. Porque ela toma ciência da dificuldade Sim. que é e retorna. É muito técnico. É muito. É muito técnico. Não, e olha que eu escrevo para não ser, para Sim. pessoa ter autonomia, para pessoa ter segurança, para realmente incentivar. Porque a pessoa pode ingressar no juizado especial sozinha, sabe? Mas, ainda mais você brigando não contra quer- um banco, gente. A gente não quer dinheiro a qualquer Vamos preço. falar a verdade. Brigar Brigar contra o o banco banco sozinho. Não tem condição. Você tem que ter um profissional qualificado. Exatamente. Que Foi o o banco eu tem uma falei. banca de advogados potente, né? Que em muitos casos eles têm um total descaso com a contestação. Gente, quantas e quantas vezes chegou contestação com o assunto que não tinha nada a ver? É normal. Por exemplo, sendo breve, né? Não querendo cortar a doutora, mas para Oh. usar como exemplo, recentemente uma cliente minha, o caso dela era referente a uma máquina de costura. E ela comprou e tal, e aí ficaram cobrando em duplicidade. Nada a ver. A contestação veio de um celular que era para defeito, para devolução de defeito. Mas eu que gosto disso, celular acho é bonito. esse, gente? Eu acho Nesse bonito que já nos nível. poupa, a gente pede logo a revel e acabou, menos um problema. Entendeu? Deixa Mas as grandes é total falta de, Mas é né, isso, de cuidado, gente. de zelo e de Demanda. respeito com a gente também, né, não? E tem uma coisa ótima também que o banco faz. Eles não têm documentação. Eles interpõem ação, tava falando até com a Daniele. Opa, Eles legal. interpõem ação de cobrança sem o contrato. Como que eu vou fazer isso? Me fala, como que eu vou defender um cliente assim? E como que ele vai me comprovar que o valor da dívida é aquele? Aí você fala, então, tudo bem, ele pegou esse valor, pegou o valor e tudo. E cadê o comprovante que caiu na conta do cliente? Porque o STF já decidiu. Se você não tem comprovação que o cliente solicitou o dinheiro e o dinheiro nunca caiu na conta do cliente, não existe empréstimo. Sim. E eles não demonstram nada e simplesmente ingressam com ação. Fazem, parece, vamos fazer um lote. Vamos fazer um lote aqui, Bater a meta escolher. do mês, né? Vamos pegando papelzinho e vai. E não tem. Você vai pedir, vai solicitar todos os documentos e eles não têm. É isso, minha gente. Tá Advogado vendo? sofre. Não deixa para cima da hora. Sofre. A Não gente deixa sofre para emergência. depois. Mais uma vez eu falo. Porque essa questão da documentação pode beneficiar o cliente, o réu, né, nesse caso do banco, mas também beneficia o banco em várias outras coisas. Porque o cliente também não tem a documentação. É isso. Apesar que tá hoje em vendo? dia eles têm feito tudo online, né? Mas eles têm que ter. Que ele li, concordo. Eu acho que é a maior mentira que tem. Você já leu alguma coisa que você escreveu, li, Não. concordo, apertou? Então, assim, é muito genérico. É. E eles não têm ainda nem o li, concordo, aí... Eu nem leio, nem concordo.
Não, eu não li, mas eu tô a fim de concordar, porque Porque assim, eu quero o empréstimo, né? Não é O cliente normalmente no é assim, caso, ele eu quer resolver o problema no dele. caso é um contrato de adesão. E aí depois Não um vai problema adiantar de sim. nada eu ler, porque se eu não ler, eu não vou poder contratar mesmo, Exato. não vou falar nada com você, então o que te adianta? É isso, minha gente. Preciso seguir em frente. Obrigado, tá? Nada. Excelente, ótimo. Doutora Daniele Paula, você vai tocar no assunto aí meio Polêmico. medida protetiva e os homens acusados injustamente. Exatamente. Já falamos disso aqui nessa mesa. É porque, assim, é muito cômodo Inclusive- falar sobre a medida protetiva em favor da mulher, né? Inclusive, E os o homens? advogado esteve aqui, ele falou, ele não citou o nome, evidentemente, de uma mulher que tinha 250 e poucas, mas de vários homens, contra vários homens. Isso Quer aí dizer, Tá em alta. É a Tá em benção. alta o golpe. Exato, Tem o golpe da golpe, mulher em tem cima, golpe, do, tem em cima da muitos. medida protetiva. Muitos. Olha como que funciona Olha. o golpe. Não, eu acredito que tenha perguntas, mas deixa eu Tem. ser breve aqui. Olha como que funciona o golpe. Porque assim, não é golpe só bancário, não. Tá, doutora? Tem golpe pra tudo que é lado. Fora o que tá em alta agora, do bebê Borne. Aham. Esse bebezinho aí, que é igualzinho, mas é de plástico aquilo, gente. Cobra Por- R$2.000, por R$3.000, favor, whatever. gente, vamos acordar. Vamos acordar. Vamos lá. Primeiro ponto. Rapidamente, antes de partir para Por as favor. perguntas. O golpe. Como que funciona? O bonito, vamos colocar assim pra gente, né? Colocar o bonito, o alecrim dourado. O alecrim dourado conhece, né? A sua mademoiselle Sua lá. princesa. Sua Sua princesa do prometida. mundo encantado, sua prometida, presente de Deus. Conhece o presente de Deus. Sendo que o presente de Deus já entra com segundas intenções. E aí começa assim, começou a namorar, aí já leva uma roupinha para casa do alecrim dourado. Daqui a uns meses está lá com o alecrim dourado. E aí simplesmente do nada, quando já conquistou a confiança do alecrim dourado, ela entra com uma medida protetiva contra o alecrim dourado e o alecrim dourado tem que sair de casa. E aí, o presente de Deus virou presente do inferno, né? Porque o alecrim dourado tem que sair fora de casa, tá com a medida protetiva, já tá queimado. Em vários casos, se ele for militar, então, coitado, afundou a carreira. Porque fica na ficha dele, a anotação. E aí, rapidinho, deixa eu só finalizar a questão do golpe. E aí, simplesmente, ela daqui a pouco vai lá, pega o que tem dentro de casa, TV, micro-ondas, bababá, vende e tchau, e some. E vai para a próxima vítima. É golpe. E isso existe, tá? E muita coisa. E muita coisa. Mas, para ele ter que sair de casa, não teria que ter uma união estável com a divisão? Seria em questão de aluguel ou o imóvel estaria em nome dele? Não. Se ela apresentar uma medida, requerer uma medida protetiva contra ele, alegando violência psicológica, patrimonial, o que quer que seja, ele tem que sair em 48 horas da casa. Independente de ser aluguel ou casa própria, ele tem que sair da casa. Ah, tá, porque eu nunca vi ter que sair da própria casa. Tem que sair. É medida Nunca protetiva. É medida protetiva. Acontece muito agora. Nunca vi o homem sair, tipo, a casa, o dono da casa sair da casa por medida protetiva. Tudo bem, você tá correndo risco. Tem até um Ok, projeto de lei. Você vai para algum lugar. Mas a casa é minha, vou ficar aqui e você, né? Não, Mas quem sai é o homem. Eles já estão coabitando. É. Entendeu? Então, mas aí entra uma união estável? Sim, Não. se não foi declarada a união estável. Não precisa ser Não, não declarada necessariamente. em cartório a união estável. É a Entendeu? tácita. Exatamente. Se você já convive ali no dia a dia, há mais de um mês já é tácito. Exato. Tem pessoas em volta que Não, mas aí comprovam tudo isso. isso vai ter que ser comprovado. Sim, mas foi o que eu acabei de falar. Ah, tá. Não é de um dia para o outro. Já existe o convívio. Sim. Ela, a presente de Deus, isso estou falando assim, usando o exemplo do golpe que existe, tá? O presente de Deus já tá lá dentro da casa dele. Já levou roupa, já divide a escova de dente. Não, isso é já normal tá no lá. namoro regular. Normal. E aí, daqui a um tempo, já vira união estável.
mesmo que não seja reconhecido em cartório. É o tácito. Sim, mas as pessoas Beleza. têm que dar, né, depoimento, falar que sim, que existiu aquilo, o vizinho vê, o mas porteiro. Não, mas Gente. aí a medida protetiva foi criada, a Lei Maria da Penha, foi Em prol criada da mulher. em favor da mulher. Que em muitos casos, de fato, funciona. A mulher realmente precisa de uma proteção. Entendeu? Nesse caso, 99,99% dos fatos. nesse caso, trata-se de um golpe. Entendeu? Que é real e tem acontecido ultimamente. A mesma coisa, usando rapidamente, acabou que a gente está saindo um pouco da pauta, né? É porque é polêmico. Não tem pra onde correr. Falou entre homem e mulher, relação é polêmico. Mas você já está resumindo mais ou menos. É verdade que basta uma denúncia para um homem ser afastado de casa? Sim? Sim. Então, a primeira pergunta, basicamente, Sim. Aí, voltando, por exemplo, igual essa história desse bebê Borne. Esse bebê de plástico Você aí. já viu essa criança? Não, é perfeito. Eu fico até com medo, É tá? perfeito. Dá medo. Parece que aqueles filmes de terror, que aquele boneco vai Não, eu olhar fico com assim, medo. abrir o olho. Eu fico com medo dele ir embora comigo pra minha casa. Eu já tenho um. Meu filho, não chega perto de mim, não. Então, assim, vamos lá. Voltando, né? Se o homem conheceu uma mulher e essa mulher começa com essa história de que tem que ter roupinha pro bebê borne, tem que ter casinha pro bebê borne, mete o pé, meu filho. Porque isso aí, daqui a pouco, com certeza, vai ser reconhecido o direito à pensão alimentícia para um bebê borne. É sério. Mentira. É sério. Eu Essa não eu tô não sabia, não. acreditando. É sério. Aí eu vou te fazer uma pergunta, aproveitando. Acorde pra vida. Infelizmente, a gente vive num país, gente. Não quero acordar pra essa vida eu não É. quero. Eu não quero. Infelizmente. Anote, um dia a doutora vai virar pra mim e falar assim: bem que você avisou naquele dia. Anote. Gente, eu tô toda arrepiada, juro pra você. Essa Eu daí eu não nunca sabia, não. pensei, nunca Anote. pensei que isso fosse acontecer. Te perguntar logo. Saiu no Fantástico esse final de semana sobre mulheres, que aí vai pra uma parte psicológica. Desculpa, Eduardo. Não, Rapidinho, tudo só pra gente finalizar, porque a Agora, doutora ficou apavorada aqui. agora já Saiu não no sei nem o que Fantástico. falar. Eu não sei se a gente pode falar aqui, programa e tal. Eu não, vou tentar não usar Ah, nomes. fala sim, né? fala Só não sim. use nome É. pessoal, né? Não, que eu acho que... sim, claro. A No fonte da programa informação tem- tem que ser, É, né? Mas programa. saiu no Fantástico, né, sobre a questão, mas aí eles colocaram a forma voltada para a questão psicológica, né, o desequilíbrio emocional, psicológico da mulher, que tem até parto do bebê borne. Você não viu, Não doutora? vi, não, cara. Isso aí é surreal, Eu né? não Tem até parto. Tudo, bebê borne. Eu confesso que eu não vejo televisão. Eu também não, só vejo Aberta. desenho. Tem um... Desenho é meu campo. Você pode Mas falar eu- de desenho que eu sei todas as músicas. Vamos lá. Tem um advogado que eu sigo, ele não é do Rio. E ele trabalha com isso? Ele é Não, escuta essa. Ele é de São Paulo. Ele é professor, na verdade, advogado Tô chocada, também. vocês não entendendo. Ele rejeitou uma causa essa semana de um bebê borne. E existe causa pra isso, gente? Pensão alimentícia e guarda compartilhada. Ah, não. Eu falo pro cliente, não, tá de brincadeira comigo, né? E Tá ele achando que eu tenho- rejeitou. tá achando Ele que eu tô com falou, tempo gente, sobrando, isso é um né? escárnio para advocacia. Isso. Mas é real, é o mundo que nós estamos vivendo. Doutora, vamos voltar. Vamos. voltar, que a gente precisa, senão depois Não, você peraí vai, que eu vou precisar de um pouco. tempo pra... Eu vou precisar de um tempo pra poder me recompor. Isso foi É o bebê que- borne. muito. É, Não, acredite. vamos processar o bebê borne. A gente vai ver a fábrica e vai processar isso, não é possível. Acredite. Doutora, É por advogado CAPS. Por que é tão difícil a justiça reconhecer que homens também podem ser vítimas em relacionamentos abusivos? Sim. Isso vai muito do direito pátrio, das antigas, né? Onde a figura do homem é sempre vista como a figura da fortaleza, do porto seguro, né? O homem, ele é forte, ele trabalha, ele não tem força só física, mas ele também é a figura para os filhos, para a esposa, para a sociedade. Sendo que não é bem assim. Homem sofre, homem chora, homem também tem desequilíbrio. E homem, Casada há 35 anos. eu? Não. E homem, além dele sofrer tudo isso, ele agora também tem a questão do aspecto onde ele tem sido, sim, acusado injustamente, principalmente
após a Lei Maria da Penha, que é um excelente dispositivo, tá, gente? Não estou falando contra a lei. A lei funciona, sim, para quem realmente precisa. Porém, hoje nos deparamos... Entre linhas, né, doutora? Nos deparamos... Não Funciona, não. Nos Não, deparamos... eu já tive uma medida protetiva. Eu já ingressei com uma medida Eu já protetiva. tive também, mas não funcionou, não. A minha Então, funcionou. Vamos lá. A minha Se funcionou. vocês precisarem de advogada, tá, gente? Ó, eu atuo nessa Não, área. mas eu sou. Entendeu? Lembra dessa parte? Então, assim, se vocês precisarem, eu atuo fortemente nessa área. Não, mas eu já vi que você atua pro Também. não, Na verdade, o meu história- foco... Não, o meu foco é em defesa dos Dos oprimidos. injustiçados. Os homens Seja oprimidos. mulher, seja homem. Vamos lá. Por exemplo, eu tive uma situação recentemente, a gente estava falando de uma cliente, né? Eu tive uma situação recentemente em que eu não quis advogar para uma senhora. Porque ela simplesmente, ela queria porque queria uma medida protetiva, mas sem motivo. Não havia violência psicológica, não havia violência patrimonial. Pelo contrário, quem bancava a casa era o marido há mais de 7 anos, porque ela não trabalhava, porque ela tinha uma doença degenerativa. Não havia nenhum tipo de violência. Ela acordou, cansou dele. Você Simplesmente, sai assim feliz. Quantos anos de casado Sim, que ela tinha? 7 anos de anos. convivência. Simplesmente... Não dá. Não, simplesmente, sabe o que aconteceu? Ela descobriu que ele saía com mulheres do Tinder. Pronto. Aí ela queria medida protetiva contra ele. Mas violência psicológica. Por quê? Eu entenderia. Por quê? Tá desqualificando Mas ela provou? humilhando Ela provou Mas que ela não ele viu. saiu? Não, ela queria entrar com uma medida protetiva contra ele. Ela não tinha provas. Não, uma protetiva não, mas se basearia numa violência psicológica. Mas por que se ela não tem provas? Mas ela não viu? Ela não viu. E como é que Ela simplesmente estava alegando como motivo para ela entrar com uma medida protetiva. Eu não trabalho assim. Não, ela chegou Não, pra tem que você e ter falou: prova. olha, meu marido está saindo com mulheres do Tinder. Não, ela simplesmente virou e falou assim: eu tenho uma doença degenerativa. É até complicado, né? Falar assim, eu vou tentar cortar, não colocar em detalhes. Né? Sim, Porque sim, uma forma geral. Vai que, É. né? Algum dia ela vem assistir essa questão. E aí ela colocou várias situações, sendo que no final das contas, o motivo mesmo é porque ela queria que ele saísse Da casa. da casa, que o apartamento era dela, mas ele também tinha o apartamento dele. E ela simplesmente queria que ele saísse de lá. Sendo que aí eu perguntei para ela assim, mas quem que paga as contas? Você tem alguma fonte de renda? Você tem algum benefício? Não. Mas por que a senhora quer fazer isso? Então ela tem probleminha, como é que ela vai se sustentar? Que eu não aguento mais a cara dele, entendeu? A casa é Aí, minha, eu quero que ele vá aí eu embora. falei, quer saber? Tô fora. É aquela cliente que você falou? Aham. Assim, eu sei. passei por um caso de um colega, rapidinho, ele saiu com uma menina. Calma. É sério, muito sério. Eu fiquei chocada com a situação. Tô quieto. Aí a gente conhece você Só no tô olhar. vendo o relógio, mas tudo bem. Então, esse meu É porque amigo. o assunto é polêmico. Vamos fazer a parte 2? Rapidinho, Eu concordo. doutora. Esse meu amigo, ele conheceu uma menina pra de relacionamento, foram aqui pro Nova América, beberam, né? Foram pra casa dela, tiveram relação, coisa toda. E no dia seguinte, ela mandou ele embora e isso de manhã, de tarde, ele recebeu a ligação do inspetor da delegacia. Estupro. Estupro. Exatamente. Entendeu? Ela se arrependeu, acusou ele de estupro. Não, se arrependeu, não. Às vezes ela Não poderia houve, estar não incapaz houve, não houve porque estupro. bebeu E- muito, então, né? essa é a questão. Ela fez exame de DNA e não tinha sêmen. Não tinha Ah, nenhum machucado, é. não tinha nada. É. Mas não houve? Não houve conjunção carnal. Porque ele falou que. Não, se não tem sêmen, ele pode ter usado camisinha. Não. Ele falou que eles beberam tanto que ele não conseguiu ter uma ereção. Só que Ah, ela então não teve mesmo. não Porque teve nada. pro não homem- teve nada. Aí o que aconteceu? Arrumou um advogado criminalista, mas não especializado nessa área, um advogado do tráfico. Aí que chegou pra mim e falou assim: Tatiane, você é preso. 9 anos. A juíza condenou ele 9 anos. Falei, cara. Não. Não, mandado de prisão na rua. Entendeu? Aí tivemos que correr atrás de amigo. Aí eu cheguei numa A colega, mágica aí. né? Ela falou assim: olha, você confia nele? Eu falei, cara, eu confio nele. Ele não é louco o suficiente pra isso, né? E já tinha passado anos isso, né? Casou, constituiu família, filho. Como é que explica isso pra esposa?
Entendeu? Então, eu tenho... Punk, cara. Eu Punk. tenho- Você tem que ter cuidado com tudo, porque a lei Sim. veio pra favorecer a mulher. Olha, eu Mas só, tem muitas mulheres que não valem nada. Isso eu aí. só acredito Tá nele. usando como Pra forma se de bene- retaliação, E pra se beneficiar. em benefício próprio. Entendeu? Isso é real, gente. Acontece muito. Muitíssimo. É por isso que eu trouxe esse assunto Ó, aqui hoje. Porque eu falar não- sobre a Lei Maria da Penha é lindo. É maravilhoso falar sobre as mulheres que precisam de cuidado. Tá, mas e os homens? Infelizmente, a gente está vivendo dias cruéis, dias em que, sim, as mulheres estão usando a Lei Maria da Penha, sim, em benefício, em questão para se vingar, porque o cara simplesmente quer terminar o relacionamento. Mas isso não é só com essa lei. Todas as leis foram feitas por um sentido e somos seres humanos e utilizam dessas leis de forma imprópria para benefícios mas o próprios. que- Mas a Maria da Não. Penha é pior. É porque o que é vale na específico. justiça é a palavra da mulher. Isso. O homem não tem Exatamente. direito à defesa. Sabe quando que o homem se defende? Só depois que ele já tá respondendo por uma medida protetiva. E agora ainda tem a questão da tornozeleira eletrônica. Gente, isso é o cúmulo do absurdo. O cara é um trabalhador, em vários casos, o cara é um trabalhador. Aí depende e vai da colocar- situação. Porque tem Não. um que, assim, Gente, é mas complicado. tudo, pensa bem. Aqui É o a caso gente. concreto, não aqui tem como analisar olha de uma só, forma genérica. o caso repito. concreto. E assim, de uma forma geral, a porcentagem ainda é muito alta em relação às questões dos homens que não valem nada. É uma porcentagem mínima em relação ao golpe. Então, aí vamos lá. O que nós estamos trazendo Eu acho aqui que é 82%. não é só golpe, é realidade. Infelizmente, hoje nós vivemos numa sociedade em que, se a gente colocar o homem como o ser indefeso, a gente é mal visto. Por quê? Em todo momento coloca a mulher, sim, como sexo frágil. E, infelizmente, hoje é uma realidade. Infelizmente, hoje, muitas mulheres, elas estão usando, sim, a lei Maria da Penha em favor próprio. Eu tenho um cliente, eu estou falando isso para usar como. Se eu tiver me. Não, já. Eu corto. Se Já. Você me exceder, corta. Já excedeu? Já me excedi? Já muito. Então tem eu 2 minutos, doutora, faz o parte vai. 2, vai. Depois 2 eu falo mais. minutos. Rapidamente, vou só usar esse exemplo do meu cliente, tá? Ele, da área de segurança pública, ele já tinha saído de casa, ele voltou em casa, mas avisou que estaria voltando em casa para tirar alguns poucos pertences. E simplesmente, quando chegou lá, ela fez um escassel. E aí ele saiu, não houve agressão, porque no laudo do IML foi comprovado que não houve agressão física. Mas não tem problema não ter agressão. Não, deixa eu só concluir o caso desse meu cliente. E aí, simplesmente, ele pegou as coisas dele e saiu de casa. Ela alegou que houve, enfim, né, que queria medida protetiva, que houve violência, lá. Foi lá, primeiro, na instituição onde ele trabalha. Chegou lá, como não surtiu nenhum efeito, porque eles só recolheram o depoimento dela, porque não era ali o lugar para ela fazer, né? Como ela viu que não surtiu efeito, ela falou na instituição: ah, então já que vocês não deram atenção, então agora eu vou lá na DEAN. E aí foi para a DEAN. Moral da história: um profissional da área de segurança pública que tinha a sua conduta ilibada, ou seja, há muitos anos, nenhuma anotação contrária, um profissional de, vamos dizer assim, gabaritado na onde ele serve, simplesmente agora ele tem uma anotação. Consegui a revogação da medida protetiva dele em relação à arma de fogo, porque ele é da área de segurança pública, então tinham já retido a arma, eu consegui revogar. Por quê? Porque não tinham fatos, provas suficientes onde ele tinha sido um agressor. Entende? Aí é analisando cada caso. É. Por isso que eu digo, é muito fácil a gente falar sempre em favor da mulher, porque a gente está andando na mesma linha de pensamento que todos. Mas você colocar o homem como, em muitos casos, como ele sendo agredido, ninguém quer falar.
Porque pra você ainda é uma coisa que você ainda não, mas eu não acho Não. isso, eu não aceito isso, As não é pessoas bem ace- assim. As pessoas aceitam isso, as pessoas veem isso. O que acontece é que tem um contexto histórico por trás disso, que é muito maior do que vários casos isolados de homens que sofrem alguma questão. Ah, advogado, todo mundo merece defesa e isso vai ocorrer. Sim. Só que a gente tem todo um caminho que foi percorrido para a gente adquirir a possibilidade de afastar o homem de casa. Porque antigamente, imagina a fase do divórcio. Imagina tudo que a mulher sofreu em relação de pedir permissão para viajar, pedir permissão para trabalhar. Então foi toda uma história. A gente não pode pegar só assim, hoje acontece golpe na Maria da Penha. Ok, o ser humano é falho, o ser humano se Sim. utiliza de recursos para isso. Sim. Mas a gente não pode pegar um contexto histórico de anos e anos e anos em conquistas das mulheres, né? E falar que algumas mulheres se utilizam desse recurso de forma inapropriada. Mas a verdade é, todo mundo sabe. Isso acontece, não só na Lei Maria da Penha, assim como em outras. Sim. Mas anular tudo isso Não, mas é não. impossível, Mas sabe? e ninguém É uma em nenhum conquista. momento anulou nada. A questão que está sendo trazida aqui é justamente que foi criado um dispositivo legal de fato importante para muitas mulheres. Sim. Sendo que Para todas. esse mesmo, não todas, porque existem aquelas que usam esse dispositivo legal em favor próprio. Mas amanhã pode acontecer uma Como coisa de forma de verdade. retaliação. Mas aí o que eu estou trazendo ao nosso debate é uma questão real que acontece hoje. Se daqui a um momento ela vai se arrepender, ela vai ter que responder pelos atos dela também, doutora. Gente, eu preciso prosseguir, tá? Claro! É por isso que eu falo, é polêmico. É, e eu sei, vale eu parte falei, 2. eu falei, sabia que ia ser polêmico. Agora eu preciso para o autismo. Sim, vai ser um prazer. Vamos falar do direito dos autistas agora. Pergunta básica que todo mundo se faz, né? Muita gente já sabe, mas o que é autismo? Autismo é um transtorno neurológico, comportamental, cognitivo, motor, né? Nem todas as crianças foram afetadas com total, né, do cognitivo motor. Algumas crianças somente é comportamental, outras crianças cognitivo, mas é um transtorno neurológico. Autismo não é uma doença. Autismo é um transtorno neurológico. Autismo não tem cura, porque ele não é uma doença. Você tem que tratar para poder amenizar, né? Você tem que, como se fosse assim, meio chulo, reprogramar o cérebro da criança. Basicamente isso. Caramba. E quais os direitos da pessoa autista e PCD? Eu acredito que deve ser muitos, sim, né? Apesar o autista de é considerado uma pessoa com deficiência, então logo ele é um PCD. PCD. Mas assim, o direito da pessoa com PCD são inúmeros. Agora, se são cumpridos, são poucos. Mas é isso que eu falei. Os direitos são Né? muitos. Então, Agora, se são cumpridos. assim, não são cumpridos como deve, né? Como é o caso, o acesso à saúde de tratamento digno, né? O município não fornece, o estado não fornece, o plano de saúde, ele quer bater na tecla que o rol é taxativo, né? Querendo, assim, matar nossas crianças, adolescentes e adultos, porque eu entendo, assim, que realmente é muito oneroso para o plano de saúde, porque a gente paga um plano de saúde para uma criança lá de R$228, R$250, e o plano de saúde paga em contrapartida em terapias R$25 mil, R$30, R$50 mil. Mas nem todo mundo utiliza o plano de saúde. Então, assim, o plano de saúde nunca fica no negativo. E aí o problema é deles também, né? É o Vamos lá. ônus do ofício. Ônus do negócio. Eles Entendeu? Com E certeza. assim, então muitas pessoas não sabem, muitas pessoas possuem plano de saúde e não sabem dos seus direitos. Não sabem que o plano de saúde pode custear tudo isso. E assim, e não é difundido essa informação em lugar nenhum. Hoje em dia, né, nos últimos 3 anos, que a internet que vem, né, falando isso sempre, e as mães, a população vem conhecendo o seu direito. Mas existe ainda muitas pessoas ainda que possuem plano de saúde e não sabem. Nem mesmo autismo, assim, outras doenças raras. Eu tive uma cliente minha que estava fazendo previdenciário dela. Ela estava sentada na minha frente, cheia de dor, incomodada, sentada. Eu falei assim, cara, o que está acontecendo com você? Ela falou assim, doutora, eu tô com muita dor. Eu falei assim, mas você não está fazendo tratamento? Ela falou assim, estou fazendo tratamento paliativo. Porque a medicação que eu tenho que fazer é de alto custo, eu não consigo pagar. Quanto é a medicação? R$11 mil, uma canetinha. Falei, mas você não tem plano de saúde? Ela falou assim, e o plano de saúde não paga? Não sabia que o plano de saúde tinha que pagar.
Eu falei assim, bom, aí vamos iniciar o processo administrativo com a negativa para judicializar. Então, de uma simples conversa com ela, eu mostrei para ela um outro cenário que ela poderia ter da vida dela e uma outra qualidade de vida. E assim fomos iniciando. Mas assim, se ela não tivesse vindo conversar comigo sobre uma outra coisa, ela não saberia. Então, assim, a vida dela melhorou praticamente 80% para melhor por causa de uma medicação de alto custo que custa 11 mil, que ela tem que tomar 2 canetinhas ao mês, então são 22 mil reais, que ela não tinha ciência. Porque isso não é difundido, isso não é falado, não é comentado. Por quê? O plano de saúde não quer ter custo, Claro. né? E mesmo se a pessoa não possui plano de saúde, né? O Estado e o município têm que pagar, porque a lei garante isso pra gente, está na Constituição. Todos têm acesso à saúde. Todos têm direito à saúde, né? Mas isso... Tem um rol lá na medicação da INSS? Sim, mas assim, aquele que não tem plano de saúde. Aquele que não tem plano de saúde e chega lá no SUS, a gente não tem essa medicação, porque o SUS tem medicação básica. Sim, mas eles Né? têm que comprar, eles têm que pedir. Sim, tem medicação É. básica. Não, se você vai... O médico nem passa essa medicação alto custo. Não passa. Passa medicações paliativas. Mas a pessoa tendo ciência, procurando e estudando, você fala assim, poxa, igual eu falo para meus clientes. Eu falo assim, o canabidiol é caro, né? Agora tem os canabidióis mais baratos, que são os óleos brasileiros, coisa toda, 200, 300 reais, conseguem em farmácia de fácil acesso. Mas assim, não que seja ruim, mas não é o ideal. Né? O ideal realmente é o canabidiol mesmo, importado, que custa mais ou menos em torno de 7 mil reais, né? Então, assim... Que é o vaporizador. Exato. Mas, assim, o município vai chegar... O médico do município vai te prescrever o canabidiol? Não vai. Entendeu? Porque, primeiro que ele presume que aquela pessoa não tem condição de comprar. Né? Porque já está no município, não tem condição de comprar. E segundo que o município não tem para fornecer. Então fica assim, com medicamentos paliativos, né? No caso assim do autista, fica com risperidona, que aquilo ali não funciona muito bem, né? Só engorda a criança e fica meio que dopando a criança, porque eles não querem passar um remédio realmente que vá dar qualidade de vida àquela criança. E, E paralelo a isso, a pessoa não sabe que ela pode judicializar em face do município e do estado. Eu tenho uma prima minha que ela tem doença de Crohn, que é uma doença crônica no intestino. A medicação dela, a cada ciclo de 3 meses, custa 70 mil reais. Ela não possui plano de saúde. Né? Então, o que eu faço a cada 3 meses? A cada 3 meses, assim, nem a cada 3 meses, eu tô todos os meses brigando com o estado e com a União. Porque eles falam, a gente não fornece essa medicação, o SUS não fornece. Não me importa. A lei me garante que eu tenho acesso. Então você vai ter que me dar. Então, assim, eu fico naquela briga lá trimestralmente para ficar apreendendo dinheiro do estado e do município. Uma coisa que a gente tem direito por lei. A gente tinha que chegar ali na farmácia ali que fica na Central do Brasil, que vem isso, na New Farms, que vende medicação de alto custo, e já ter. Mas não, a gente tem que passar por essa humilhação. É cansativo para poder ter acesso àquilo que é direito nosso. isso que eu te falar, você acha que as mães, você é uma mãe, né? Você acha que as mães elas ficam tão cansadas, tão sobrecarregadas, que às vezes elas preferem não entrar nessa seara? As mães vivem exaustas. Exaustas ao ponto Porque elas de não, falar, elas não, não têm não rede quero de essa apoio, luta, sabe? Elas, mas assim, a mãe que se propõe a falar assim, eu não quero essa luta, ela tá se matando aos poucos, ela mesma se matando aos poucos, porque um filho sem terapia, um adolescente sem terapia. Ela sem terapia. Ela conta, bota assim, a criança ou adolescente sem terapia, porque ela tá cansada mentalmente e não quer correr atrás disso para poder se resolver o problema da criança dela ou do adolescente, vai chegar no determinado momento que vai ter o ápice. Entendeu? Ou das duas, uma. Ou ela vai se matar, ou a criança vai matar ela. Porque é um surto muito grande. Né? É um estresse, um esgotamento mental muito grande. A primeira coisa que você tem que fazer é tratar essa mãe. Porque a mãe é espelho da criança. A mãe é espelho do filho típico ou atípico. Né? Você vê no caso de recém-nascido. Quanto mais nervosa a mãe fica, o recém-nascido sente as batidas do coração da mãe, mais agitado fica e começa a chorar mais. Então, quando uma outra pessoa, uma terceira pessoa, pega aquela criança e acalma, pronto. Porque ele sentiu um outro coração, então ele se acalma também. Então, assim, a primeira coisa que o Estado e o município têm que fazer é tratar a mãe. Né, com terapia parental. Porque uma mãe tratada, ela consegue fazer o manejo adequado com o filho dela. Ela consegue ajudar o filho dela, né? Enxergar porque a terapia situação. não é somente... as intervenções não é somente na terapia. A terapia também continua em casa. Porque 30 minutos de terapia em clínica, ou no SUS ou no CAS, não resolve nada.
Não resolve nada. É só para grego ver, entendeu? A terapia continua em casa. Mas assim, como que a mãe consegue dar conta de tudo? A mãe tem que cuidar de uma criança com terapia, a mãe tem que trabalhar, a mãe tem que cuidar da casa, a mãe tem marido, a mãe... Assim, e ela? Remédio. Remédio. Lembrar do horário. Entendeu? Deixar Então, tudo pronto. a mãe fica muito sobrecarregada. Então, assim, é muito importante, né, que as políticas públicas também olhem para a mãe. E tem essa preocupação também que eu vejo, assim, do mercado de trabalho quando meu filho crescer. Não, Do que vai acontecer. Então, não é só uma preocupação do momento. Você vive com a cabeça cheia de coisas, sim, assim. o Eu não mercado de tenho... trabalho não quer aquela criança. Os governos não querem saber daquela criança. Por quê? Porque votar é facultativo. Né? Então, assim, uma criança, aquela pessoa que não me gera voto, para mim não me interessa. É a realidade crua. Sim. Né? Não me gera voto, não me interessa. Mas esquece que a mãe vota, o pai vota, a avó, o avô também vota. Né? Não, e eu acredito, assim, porque antigamente quase não se falava em autismo. Sim, não né? tinha diagnóstico. Exato. Isolavam a criança, era sempre Isso, um retardo mental, aquele isso. doente. Isso. No entanto, hoje é totalmente diferente. Temos uma Nesse figura. aspecto melhorou. Nesse aspecto. Não, Sim. e eu acho válido até sinalizar que, assim, eu não sou especialista na área, mas a gente sempre se informa, né? Sim. Dizem os especialistas que todos nós temos um pouco de autismo. Não, todos nós, todos os seres humanos, temos todos os tipos de doença. Eu tenho Dependendo. várias. Dá nem tempo decorrer, mais. pra- aí vai aparecendo no nosso corpo, dependendo da carga genética. Uhum. Né? Se você tem a carga genética na sua família de câncer, diabetes, hipertensão, então, assim, você vai desenvolver no decorrer dos anos. Entendeu? E assim, há vários estudos comprovando que 70% do autismo vem da carga genética, principalmente masculina. É sempre o santo do pai, o alecrim. Por isso que eu sou careca. Tô falando pra Meu pai você. era Aí, careca. Essa senhora aqui... defendendo os homens, eles têm direito à defesa, doutora? Não, todo Todos mundo. nós temos. Todo mundo, todo Temos. mundo. Não tô te julgando, pelo Mas- amor de Deus. não, eu pelo sei. amor de Deus. Imagina. Mas é um assunto que assim, como eu estava falando, né? Antigamente era, né? Não era Antigamente não tinha tratado, não diagnóstico. tinha diagnóstico e como a doutora bem colocou, era tido como, né? Era O louco. o louco, enfim, e vários outros adjetivos, né? Sim. Que não vem ao caso agora. Mas hoje, gente, nós temos aí exemplos de celebridades, de pessoas que têm O autismo. Messi. Elon Musk, Não, cara mas o Elon Musk- riquíssimo. Não, tudo bem, mas é porque ele tem autismo, Entende? mas ele também não... São Ele autistas tem de outras responsabilidade. Eu acredito, mas por que eu estou trazendo, pontuando essa questão? Eu acredito, sim, de fato, quando o Estado, o SUS, né, se propõe a tratar esses indivíduos, eles também, sim, lá na frente podem votar. Sim. Por quê? Porque existe o desenvolvimento. Existe. E assim, as crianças autistas, eles são hiperinteligentes. Muito. Porque eles têm hiperfoco. Você pode observar, pesquisar na internet, que grande parte dos funcionários que trabalham nas grandes empresas, a Microsoft, a Google, a Apple, são autistas. Sim. Porque Vale eles, do Silício, tá cheio. porque eles são altamente perfeccionistas, Isso aí. né? Eles são as pessoas... Só que eles são conduzidos de uma forma... Não, eles são programados para aquilo. Eles têm hiperfoco. Tipo, meu filho. Meu filho tem 7 anos de idade, tem hiperfoco de dinossauro. Ele sabe falar aquele nome de dinossauro, tudo difícil, que eu nem consigo nem falar. Mas ele sabe todos. Entendeu? Meu filho é autista de suporte 2, que ele não tem fala funcional. O que é fala funcional? Ele não forma uma frase. Né? Ele não fala, mamãe, eu quero água. Ele fala, mamãe, água. Né? Mas o nome dos dinossauros, ele sabe todos. Eu não consigo nem falar. Mas ele sabe, porque é o hiperfoco dele. Entendeu? Assim, então, assim, grande parte das pessoas autistas, eles tinham um hiperfoco em alguma coisa. Você vê que os grandes cientistas, se você parar e analisar, todos eram autistas. Né? Einstein era autista, hiperfoco Sim. em matemática. Entendeu? Então, assim, Messi é autista, hiperfoco no futebol. E eles são os melhores naquilo que eles têm o hiperfoco. Por isso que grandes empresas estrangeiras querem pessoas autistas. Isso deveria também vir para o mercado brasileiro. Por quê? Seriam melhores profissionais na sua empresa, o risco de erros é menor, o risco de faltar é menor, porque eles têm rigidez cognitiva. Então, se aquilo que muda a rotina dele
Eles não aceitam. Então, assim, só vão faltar ao trabalho se estiverem, assim, quase morrendo, Uhum. né? Tem uma redução de carga tributária, né? Porque você fazendo implantação de PCD na sua empresa, você vai abater aqueles tributos no governo. Então, assim, o Brasil não tem essa consciência ainda do que os PCDs podem servir para eles, né? E deveria ter. Tá evoluindo, a passo de tartaruga, mas tá Aí que eu vou te fazer a evoluindo. pergunta, que a gente está no finalzinho, tem outras perguntas aqui, mas você acabou falando praticamente todas elas aí. Qual é o papel da sociedade na inclusão real? Não existe inclusão. Não existe inclusão. A sociedade não inclui, a sociedade exclui. Né? Seja como um todo. Né? A gente vê muito isso nas escolas e no trabalho. Né? A escola, então, é o principal. Né? As escolas, principalmente no Rio de Janeiro. Eu morava no Rio de Janeiro, não moro mais. Eu moro no interior, porque o interior é o adequado para o meu filho. Né? Então, a nossa vida gira em torno do meu filho. Né? Eu morava aqui na capital, eu morava em Jacarepaguá, a clínica de terapia era um recreio. Então, é todo dia, 1h30 indo, 1h30 voltando. Né? As escolas aqui no Rio de Janeiro, nenhuma está preparada para ele. Isso aí. Nenhuma. Ele estudou em 3 escolas particulares em Jacarepaguá, as 3 escolas em Belo-Reci. Escola pequena de bairro, escola mediana e escola de renome. E quando você encontra uma que tem um atendimento especializado, É que é um caríssima. diferencial, é caríssima. 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 E mesmo assim não atende todos os tipos Não de atende. autismo. A única escola, da minha visão, aqui no Rio de Janeiro, que faz acolhimento. Olha a propaganda, olha a propaganda. Não é não, mas assim, as mães necessitam. Mas é uma escola absurda Tô de brincando, cara. Entendeu? É a MPB, que é uma escola Sim, canadense. sim. Entendeu? Mas assim, R$2.500, R$3.000 na Não tem mensalidade. condição. O município, então, nem se fala. Eu tenho várias crianças minhas aqui no município que o mediador para chegar demora quase 1 ano. Aí não tem mediador, a mãe tem que ficar na escola com a criança. A mãe já não vive. Vai ficar na escola com a criança? Essa é a realidade do município do Rio de Janeiro. Entendeu? O que eu fui fazer? Eu fui fazer o inverso. Eu fui pro interior. Entendeu? Porque no interior, o índice de violência é 1. Sim. Existe fato isolado, uma coisa ou outra assim, roubo de bicicleta, de Bêbado. galinha, carro velho, não se compara ao Rio de Janeiro, né? As escolas do interior públicas, eu chego na Secretaria de Educação, entrego o laudo, 2 dias depois chega um mediador na escola do meu filho, né? E como assim, o trânsito é pouco, né? Não se compara ao Rio de Janeiro, né? Caótico, né? Na minha cidade, eu moro em Araruama, eu atravesso toda Araruama em 20 minutos. Né? Da minha casa para a clínica são 5 minutos. Da minha casa no Rio para a clínica era 1h30. Fora pedágio, estacionamento, entendeu? Assim, Total qualidade de vida, né? total. Gente, no meu escritório, meu escritório é na Barra até hoje. Eu venho trabalhar uma vez na semana no Rio. Por que você não faz virtual? Não. Mas tem cliente que tem necessidade de nos ver. É. Tem cliente que é carente, né? Quer Não, nos mas ver. aí esses tudo bem, mas os que... Não, é por isso que eu venho uma vez na semana ao Rio, pra Ah, tá. atender o pessoal. Eu pensei Quando que você a- viesse todo dia. Eu quando falei, a não, doutora- eu venho. Quando a doutora falou que estava morando no interior, eu imaginei que fosse ou Saquarema ou Araruama. Por quê? Em Saquarema, a prefeitura, eles têm um investimento em relação à educação que é um diferencial, A gente. melhor cidade, É impressionante. a melhor cidade que tem educação e saúde em toda a região dos lagos é Saquarema. Mas por quê? Porque eles ganham muito de royalties de petróleo. Eles têm que Sim. investir. Sim, Eles têm que investir. Saquarema, você vê, Saquarema ninguém paga faculdade. isso aí, Porque tem um projeto Conexão no Futuro. isso aí. Né? Maricá, ganham então, uma Maricá bolsa. então é mamãe. Maricá É. paga tudo. Maricá paga até bolsa pro cachorro. Entendeu? Tem o mambucão, tem o mambuca para as famílias, tem outro dinheiro para as pessoas com deficiência, paga tudo. Mas por quê? Os royalties do petróleo. PL já chegou lá? Não, não. PL. O partido do Já! Não, Maricá Não, não. não, Maricá é só Maricá é PT. PT. Saquarema. Chegou. A Chegou? prefeita é PL. Nossa. É PL. Bom, mas preciso terminar, gente, que já passou até um minutinho. Não, só deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa questão de autismo e questão da falta de interpretação, eu vejo que a Anísia da Silveira teve uma história nisso muito importante. E vejo na própria jurisprudência isso sendo estudado, sabe? Do encaminhamento, do acompanhamento, do que é loucura, do que não é. E dentro do nosso território a gente tem essa questão de sensibilidade.
E foi desenvolvido. Nem todo juiz. Nem tudo. Nem todo juiz. Tem A gente uns sabe o que juízes- acontece. Tem um juiz que é meio bizarro. Por exemplo, eu tenho um cliente meu que mora na Tijuca e ele tem um plano de saúde e o plano de saúde não tem clínica na região da Tijuca, né? E tem clínica em Niterói. Aí o juiz falou: bom, o plano de saúde não está se negando a fornecer tratamento digno ao seu cliente, doutora. Isso é direto. Entendeu? Ele tem clínica em Niterói. Falei, mas meu cliente não vai? Ele mora no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro. Sabe quanto tempo que ele faz da Tijuca até Niterói na hora de rush, 7h30 da manhã? 2 horas. Entendeu? Ele tem que fornecer no raio de 10 quilômetros da criança. Quem vai pagar esse transporte de ida e volta? Não, e outra coisa, E a desregulação da criança? quando ele fez o contrato, ele botou qual o endereço? Rio de Janeiro, ali na Tijuca, não em Niterói. Exatamente. Entendeu? Então, assim, tem muitos ainda juízes, assim, ainda que não têm essa empatia. Eu acho que não é empatia, eu acho que é um tipo de ignorância mesmo. Porque não é um filho deles, né? Parente deles, né? Isso é como todo. Não, é falta de conhecimento, eles não querem lidar com essa situação. Os Isso. estudos falam que Para de ficar nervoso. nos próximos Não, anos, Ficou porque chamando a a gente tem cada, de horário. 3 a Meses, cada meses, 25 entendeu? crianças, uma vai ser autista. Então, assim, temos que ter mais empatia, porque hoje não tem na sua família, mas amanhã pode ter. Não, minha família É. tem. Entendeu? É isso aí, minha gente. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Obrigado mesmo. Foi muito esclarecedor. Obrigada. Tenho certeza disso. Foi difícil de mediar, mas esclarecedor foi. Nem precisou Fala do mediar, livro aí tá? rapidinho, quando vai sim, ser a... sim. Ó, vocês já estão convidadas. Agora, dia 19, sábado, 5 horas da tarde, ali na Praia de Botafogo, na livraria Brooks, na Praia de Botafogo. E também tá no forninho uma antologia, um livro também, voltada para violência doméstica, onde falei sobre os homens, claro. Eu vou até ler, eu vou ler. Depois Ela é eu pró vou- os homens, eu sou contra os homens, que a maioria não... Não, eu não sou contra ninguém. Eu sou contra. Eu não sou Eu contra sou ninguém. a favor da defesa. Tá. Eu gente. sou a favor da história. Historicamente, temos fatos. É. E aí não tem como negar. Contra fatos, não há argumentos. É. Você pode ver o histórico dos homens e das mulheres que a gente Eduardo facilmente... doido já com tanta mulher. Quê? Eduardo já Mas doido ele com tanta concorda, mulher. ele concorda. Não, eu acho que a lei é, lógico Eu que é sou a válida. favor nem Só da que eu acho história que- e nem contra os homens. Eu que sou a favor da existe- defesa. Que Então, existe isso aí. Eu tô sabendo. contra Eu já entendi. Que já existe entendi. isso aí, referente aos homens, eu já sabia disso, já tinha conhecimento disso. Agora, que é uma lei favorável e tem que ter a mulher, isso é lógico. Não tem, Não é uma questão de isso não tem favorecimento. que debater, entendeu? Não é questão de favorecer, favorece no sentido que ela pode se proteger. Ah, tá. Uma questão de Isso, necessidade. necessidade, mas é que favorece mas ela Favorecimento em caso parece de que você tá defesa, prejudicando outros. em caso de Gente. defesa, em mas caso de depende defesa. da situação. Agora, Porque tem situação Que que tem não faz nada, situação não, cara. que sacaneia o homem, Com tem. certeza. Isso aí existe. Mas aí Oxe, existe o número é muito ser menor. humano. O O ser número é muito humano menor, mas sacaneia os existe. outros. Mas existe. É porque assim, Faz se eu for, parte se eu do for jogo da colocar vida. os exemplos que a gente vê no dia a dia, a gente vai ficar a tarde inteira aqui, É. entendeu? Tem que ser mais 3 Gente, podcasts. obrigado. Mais um polêmico. Isso pode, doutor. Acho que A culpa valeu é a pena, dela. tenho certeza. Vamos pro próximo, parte 2. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau, tchau.